A Bíblia é um livro que traz consigo relatos fascinantes, como a criação do mundo, em que a terra sem forma e vazia dá origem à criação de plantas, animais, seres humanos, como a história de José, o garoto vendido como escravo ao Egito e se torna o segundo homem mais importante, como a história do Davi, o pequeno rapaz que vence o gigante Golias, e tantas outras histórias que a Bíblia traz. E o que há em comum entre todas elas é que em cada uma é notável o cuidado de Deus. E esse é o tema que eu convido você a refletir por meio do evento que é o TL, o Treinamento Local. Siga a BO nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, a BO Prudente. Aguardo você lá. Olá pessoal, eu sou Gediel Moraes e eu estarei apresentando o cronograma do nosso evento no dia de hoje. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma leitura que se encontra em Salmos 94, verso 14, que diz: Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. O cronograma de hoje ele começará com a participação da Rafaela Daniela com um devocional. Depois nós teremos uma oficina ministrada pelo Ricardo Mazzini Jr. sobre o cuidado de Deus na vida de Davi. E por fim nós teremos a oficina do Matheus Ferreira falando sobre as bases de fé da ABU. Espero que vocês apreciem e Deus abençoe a cada um. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando esse momento de treinamento local, que é um momento muito enriquecedor, de muita aprendizagem e também de fortalecimento espiritual. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou Rafaela Daniela, fui integrante da Aliança Bíblica Universitária de Presidente Prudente, a ABU, e hoje atualmente eu sou formada em Pedagogia e também sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação na Unesp de Presidente Prudente. E hoje foi me dada a responsabilidade de compartilhar com vocês um versículo. E eu escolhi Salmos de número 3, no verso 5, que diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse versículo é de certa forma muito especial para mim, porque desde quando eu encontrei o Senhor, eu tenho esse versículo como a minha base. Porque é Ele que nos move, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá ânimo. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui, né? Então não importa as dificuldades que nós estamos enfrentando na vida, nós precisamos lembrar que somente Cristo é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé. E se nós estamos hoje cheios de vigor, né, jovens, corajosos, é porque o Senhor nos sustenta. Então continue nessa peleja, continue fazendo missão e alcançando pessoas para o nome de Cristo, porque isso é glorioso, isso é maravilhoso. E nunca se esqueça que se você acorda, que se você dorme, que se você respira, é pelo sustento do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui e principalmente por contribuir para este momento tão especial, por um movimento maravilhoso que a BU é e o tanto que ela significa para mim. Um beijo e aproveitem esse momento. Tudo bom, irmãos? Aqui é o Rico, eu faço parte da diretoria de Presidente Prudente. Não sei se eu tenho que me apresentar, mas enfim, já me apresentei. Vamos dar uma oficininha aí. E eu dei uma adaptada aí com o tema sugerido. O tema sugerido foi o cuidado de Deus na vida de algum personagem bíblico. E mudando, mas não mudando tanto. Eu peguei o meu personagem bíblico preferido, depois de Jesus, que é Davi. E peguei e fiz uma abordagem um pouco diferente. Vou fazer um paralelo, vamos assim dizer, com isso, que é a jornada do herói, tá?
Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aí, você que está vendo pelo YouTube depois. Bora nessa. Vamos. Vamos. Não foi. Tá. Vamos começar primeiro explicando o que é a jornada do herói, né? Para você que está aí num treinamento local. A jornada do herói é nada mais, nada menos do que uma estrutura para contar histórias. Então, ela foi criada por Joseph Campbell, não sei falar. Ele viveu em 1906, morreu em 1980 e alguma coisa, ou seja, é recente. E ele destringe a jornada típica de um herói, do nosso protagonista bonzinho, né, em 12 etapas. Eu não vou entrar nessas 12 etapas precisamente, mas algumas vão ser apontadas aqui, tá? Mas dá um exemplo, Rico, do que é essa jornada do herói. Bom, você pode ver ou ler livros, séries. Eu pensei mais em filmes e séries, porque é o que eu vejo mais. Aí você pode ver em Star Wars, com os primeiros, né, principalmente, Luke Skywalker e tal. Senhor dos Anéis, uma clássica jornada de heróis. Você pode ver no Dragon Ball clássico, Naruto, entre outras coisas aí, né? Então vamos começar pela história do nosso protagonista, do nosso herói aqui, que é Davi. Começando por um começo clássico, que é do protagonista ser um Zé Ninguém, né? Assim, entre aspas. Por que um Zé Ninguém? O Davi levava uma vida calma, pacata, né? Pelo menos é o que apresenta aí no primeiro capítulo, no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 6, né? Quando começa a contar a história de Davi. É ambientado um pastor de ovelhas, quietinho na vida dele, quietinho na boa. E, como vocês podem ver aí no versículo 11, ele respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Então era um pastor, tocava lá sua harpinha, clássicozinho que a gente já conhece de Davi. Chamando a aventura, o chamado à aventura. O que é isso? É um dos pontos, um dos 12 pontos da jornada do herói, que é o que dá o pontapé inicial à história, né? Então, aqui no nosso caso, é a chegada do profeta Samuel à casa do pai de Davi, né? Procurando o futuro rei, já que, como os irmãos sabem, Saul já havia desviado do caminho de Deus, e então Deus pede para Samuel ungir outro para ser o futuro rei de Israel, de todo Israel, né? E aí é o que a gente vê no versículo 13 do capítulo 16. Tomou Samuel chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. Então aqui é um pontapé, é um ponto de virada na vida do nosso pequeno protagonista, do nosso pequeno herói, Davi. Do nada chega alguém e unge ele e fala que vai ser rei de Israel. Imagina o que está passando na cabeça dele, né? Porque um dia ele está lá cuidando das ovelhas e no outro vai ser rei de Israel. Eu imagino que ele ficou meio confuso. Acho que qualquer um ficaria, né? Continuando o chamado da aventura, outro pontapé que logo após isso aí, Davi foi chamado pelo próprio Saul, o próprio rei do seu reino que ele vive, né? Para ir lá, para ele tocar harpa para ele. Por que isso foi específico Davi? Davi era conhecido por tocar
a harpa já, né? E seus irmãos estavam já no exército de Saul, provavelmente foi aí que lembraram de Davi. Então Saul pediu a presença, requisitou a presença de Davi para aliviar a sua dor do espírito maligno que vinha e voltava nele, né? Como a gente encontra em Samuel 16, de 18 e 19. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que estás com as ovelhas. Então aí foram os pontapés da história de Davi, né? Então ele estava lá no mundinho dele normal e dois pontapés. Ele foi requisitado pelo rei, então já foi para o meio do exército lá e foi ungido rei, tendo outro rei ainda vivo, né? E aqui vamos para o primeiro desafio. Assim como na jornada do herói, o herói precisa de desafios para a história prosseguir. E o primeiro desafio que Davi já encontra não foi nada, digamos, fácil, né? Deixa eu tirar minha câmera daqui. Eu acho que se eu mover depois vai dar bug, mas enfim. Que foi o gigante Golias. A primeira prova é que prova, né? Mas todo mundo já conhece essa história, né? Essa parte da história. Davi foi lá, mas eu queria mostrar que Davi não foi despreparado, né? Então ele mostra ele queria lutar contra o gigante Golias, que estava ameaçando o povo de Israel para lutar, estava pedindo um desafio, né? Quem derrotasse fosse um duelo 1 contra 1, o exército que ganhasse botava os outros para correr, assim, né? E Davi queria lutar contra esse gigante, e ele se prova apto aqui no versículo 36 e 37 do capítulo 17. O teu servo matou tanto um leão quanto um urso. Este incircunciso filisteu será um deles, por enquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Então aqui a gente já vê que Davi primeiro tinha bastante fé, né? Porque primeiro ele era um menino, um moço, um jovem rapaz, e o Golias era um gigante. Então a ver era uma luta bem injusta, assim, todos apostando contra Davi. Mas ele estava firme, estava confiante em Deus. Bora. Tá. E conseguiu, né? A gente já sabia. A missão dada, missão cumprida ao nosso querido protagonista. Ele foi lá e, como todos já sabemos, pegou a fundinha dele, as pedras, e foi na luta sem espada, sem armadura, e só com a funda e um pouquinho e algumas pedrinhas que pegou do rio, tacou-lhe na testa do gigante e derrubou ele. Vamos ler aqui o versículo. Davi meteu a mão no alfajor e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, a pedra encavou-lhe na testa. Ele caiu com o rosto em terra, pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, deixa eu colocar aqui de novo isso. Fugiram. Aí está escrito aí, está em 1 Samuel 17, 49 e o versículo 41.
51. Então, ele se mostrou apto e conseguiu, né, cumprir o seu primeiro desafio. Outro ponto importante para a história é que nenhum herói consegue sozinho, né? Então, para a boa história, precisa de tanto aliados quanto inimigos. E aqui, precisamente, para ver o cuidado de Deus na vida você vê o cuidado de Deus na vida de Davi com os seus aliados, né? E é agora que a gente vê. Os amigos são necessários para um herói. Ninguém faz nada sozinho. E Jonatas ajudaria muito Davi, né? Como a gente vai ver um pouquinho para frente. Aqui é o versículo que eles se encontram. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. Então, era aquele amor de irmão, pelo amor de Deus, que você ama mais que irmão, né? Então, era aquele seu brother, o melhor amigo. Mas nem só de amigos vive um herói. Então, Saul se indignou muito por essas palavras que lhes desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta senão o reino? Naquele em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Aqui acontece que Saul já ficou enciumado de Davi por ter vencido o gigante, e as moças, as mulheres cantavam que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, né? Então, surge aquele espírito maligno que habitava em Saul, atiçava ele quanto a isso e dava esse ódio para cima de Davi, que de vez em quando era inexplicável, né? Mais um desafio. Por ter derrotado Golias, Davi tinha por direito a sua filha Saul, princesa, né? Então temos aqui a princesa com o protagonista, né? Então quem matasse o Golias, Saul tinha prometido várias coisas, e dentre isso dar a mão da sua filha em casamento. Mas Saul já tinha dado a mão dela, então Mical, que já era apaixonada por Davi, se oferece. Só que Saul não deu sua filha assim tão fácil, né? Então ela já queria casar com ele. E aproveitando-se disso, Saul, que já não estava já não estava tão amiguinho mais de Davi, ele propõe um desafio para Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja um dote, mas sem prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Então ele tentou colocar o Davi em mais um desafio, pensando que ele ia conseguir ser derrotado pelos filisteus. Então, mas Davi vai lá com seus homens e retorna, mas não com 100, mas com 100 prepúcios, né? E deixa Saul de cara, e Saul se casa com Mical, tornando-a esposa. Depois disso aí, Saul ficou mais enfurecido ainda, né? Porque não deu certo o seu plano de matar Davi indiretamente. Mas após uma vitória de Davi, o ciúmes aumenta e tenta assassinar o jovem. Então é quando ele ele lança a sua lança contra Davi, e Davi consegue esquivar. E aqui temos a passagem, está lá em 1 Samuel 19:9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul,
Estava esse assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Então, enquanto Davi estava lá tentando acalmar Saul daqueles momentos difíceis, né? Porque estava o espírito sobre ele. Saul não se controla e atira a lança contra Davi. E aí começa a perseguição. Saul não aguenta mais a presença de Davi, né? E vai tentar, todas as custas, pegar Davi. Então, Davi foge com a ajuda de Mical após esse incidente. O esposo ajuda ele. Vai em busca de Samuel, que o refugia na casa dos profetas. Mical aí depois se finge de desentendida, fala que Davi ameaçou ela e tal. Tanto é que Saul dá Mical depois, mais para frente, a outro homem para se casar. Assim Davi fugiu e escapou e veio Samuel a Ramá e contou-lhes tudo quanto Saul lhe fizera e se retiraram. Ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. Aí está a passagem que Davi foi procurar Samuel, né? Mais para frente é Jonatas, um pouco mais para frente, no próximo capítulo. É Jonatas quem o ajuda na festa da lua nova. Davi sabia que Saul ainda não estava feliz com a presença dele, e para ter certeza disso, ele pediu para o Jonatas ir lá e fazer uma certa pergunta para ele. Só um minutinho, eu vou ler a passagem. Fica lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 20. Deixa eu ler aqui. Disse a Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua, em que sem falta deveria se assentar-se com o rei para comer, mas deixar-me ir e esconder-me no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, a sua cidade. Portanto, se falar o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim, está bem, então o teu servo estará em paz. Então, se ele concordasse se estivesse tudo bem para Saul, quer dizer que a ira tinha passado. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal já está de fato determinado por ele. Então aqui ele queria saber se o Saul ia continuar nessa de querer matá-lo, né? E acaba que ele realmente queria, né? Como a gente descobre um pouquinho mais para frente. E Jonatas vai lá e volta e fala para que Davi continue correndo. Ele foge e vai de encontro com Amaleque, que o ajuda e entrega a espada de Golias. Então ele vai e reencontra a espada de Golias. Então, meio que bem RPG assim. Ele vai e encontra um item especial. E Saul persegue Davi até os filisteus os atacarem e ele ter que ir à guerra. Então aí Saul fica perseguindo Davi, mas os filisteus os atacam, né, e ele tem que retornar à guerra. Mas durante rola a guerra, Saul descobre onde Davi está e vai com seus homens. Descobre que ele estava escondido numa caverna. E Davi, nesse momento, tem a chance de matar Saul, né? Tanto que Davi, juntamente dos seus homens, ele diz: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos do teu inimigo, e falhas o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Então ele não matou Saul, teve a chance, tanto é que ele cortou um pedaço do seu manto. E para mostrar que ele não ia matar o seu rei, né?
um homem ungido por Deus, que aí mostra a integridade, perdão, de dicção, galera, integridade de Davi, né? Mesmo após sofrer tantas tentativas de assassinatos, né, ele não se deixa, a vingança fala mais alto por ele, e ele se controla e não mata Saul, tanto dessa vez quanto mais para frente, que fica lá no capítulo 26. Davi, porém, respondeu a Abissai: não os mates, pois quem haverá de que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Então, ele sabia que Deus não queria que ele matasse Saul, tanto que ele fica fugindo. Até a morte de Saul, Davi vai para as terras dos filisteus, ele consegue ficar em Ziklag, e ele fica lá durante 1 ano e 4 meses, refugiado. E nesse meio tempo, Saul, no meio das guerras, os filisteus matam Jonas, e quando Saul viu que seu exército já tinha sido derrotado, e viu que não, sua única opção era morrer ou morrer, ele decide não ser morto pelos filisteus e se joga na sua espada, né? E aqui temos basicamente o final da sua jornada, que é após a morte de Davi, ele lamenta a morte do seu rei, né, e do seu amigo, fazendo com que todos os homens com ele lá na cidade que eles estavam rasgassem suas vestes. Mas aí Davi é coroado rei de Judá. Então, a promessa que Samuel já tinha feito lá atrás foi cumprida aqui. Só que um outro filho de Saul foi coroado rei de Israel, Isbosete, né? Durante 7 anos eles ficam numa guerra, meio que uma guerrinha, né, com traminhas entre os seus súditos, um contra o outro. Mas finalmente Isbosete é morto, e depois de ser assassinado, levam a cabeça até Davi, e Davi e o povo de Israel vêm à cidade de Hebron, que é onde ele estava reinando. E todos falam, então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. E assim, Davi é coroado rei de todo Israel. Esse aí foi o nosso estudo, que é basicamente, né? Então, essa aí foi a jornada de Davi, desde a sua... Claro, a Bíblia ainda conta mais depois de Davi ser rei de todo Israel, mas eu queria pegar essa jornada de uma criança, um menino, pastor de ovelhas, conhecido por ninguém, se tornar rei de Israel. É o protagonista de qualquer história, né? Essa trajetória. E aí a gente consegue ver todo o cuidado que Deus teve na vida de Davi, né? Que foi livrando ele da morte inúmeras vezes, né? Contra Golias, antes mesmo contra leão e contra o urso, contra Golias, inúmeras vezes contra Saul, que ele foi salvo por alguém ou conseguiu fugir sozinho. Foi Deus estando com ele e ele nunca perdendo a integridade dele, sendo um herói, né? Essas são as semelhanças, né? E essas semelhanças tende porque realmente essa história foi escrita por um autor, né? Só que o que difere é o autor, que normalmente são feitos por autores humanos. Essa foi feita pelo o autor de todas as coisas, o primeiro autor, o nosso Senhor, nosso Deus. Acho que é isso, galera. Tenham um bom dia, uma boa noite e até mais.
sobre nós e através de nós. Seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. No silêncio o perigo, és a calma, paz, abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Olá, eu sou o Matheus e agora está começando a oficina Bases de Fé. Mas antes de começar o estudo, nós vamos orar. Sinta-se à vontade em nos acompanhar nessa oração, tá bem? Senhor Deus, obrigado por esse evento, que é o TL, ó Deus. Obrigado pelas pessoas que estão nos ajudando e pelas pessoas que também estão nos acompanhando aqui. Peço para que o Senhor abençoe cada uma e abençoe também, ó Deus, o estudo que será dirigido. Em nome de Jesus eu oro, amém. Muito bem, começando então bases de fé. Primeiramente, o que são bases? A base, ela dá a ideia de suporte, né? Aquilo que sustenta, aquilo que auxilia. Quando eu estou falando em bases então, pensando no grupo ali da ABU, né, os estudos bíblicos que são feitos, eu estou falando então de aqui aspectos, aqui a gente vai conversar sobre aspectos que eles vão servir justamente para sustentar, né, essa caminhada do grupo, né? São aspectos essenciais, são princípios, né?
e aqui nós temos conjuntos de conhecimentos. Então, o que eu vou compartilhar com você vai ser esses conjuntos de conhecimentos que servem para auxiliar ali a caminhada do grupo, né, da ABO. Muito bem, e isso são bases, né, e fé. Fé é a confiança, né, é a certeza. Então aqui a bases de fé seria a nossa certeza, né, a nossa confiança, o embasamento da nossa fé, na verdade, né, o embasamento ali da nossa certeza. Então, essas são as bases de fé, né? E a finalidade das bases de fé no grupo, elas vêm para orientar, né? Para trazer um direcionamento ali nos estudos bíblicos, né? Então, tem-se ali o grupo da ABO, né? O grupo se reúne, tem os EBIs, que são os estudos bíblicos indutivos, e aí as bases de fé, elas são muito importantes ali, né? Para poder conduzir os estudos, né? Da onde nós partimos para fazer os estudos aqui na ABU. Né? E ela permite uma unidade entre diferentes doutrinas, né? Então, dentro da ABU existem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? Que vêm ali de doutrinas diferentes. E, no entanto, essas bases de fé, né? Elas vão auxiliar nessa nossa caminhada, né? Para que, mesmo com todas essas diferenças, ainda assim o grupo possa permanecer unido e poder caminhar junto. Né? Então, quais são as bases de fé? A primeira base de fé é a Trindade. Né? Então, eu separei algumas, a Trindade é a primeira que eu coloquei, em que Deus, ele é um, no entanto, ele tem 3 formas de se manifestar. Né? A questão da Trindade, ela é algo que existem muitas dúvidas, né, que são levantadas acerca delas, né? É assim, por vezes, né, se torna um assunto um tanto quanto complexo, né? Mas de uma forma bastante simples, como é que funciona isso, né? Nós cremos em um Deus, né, o Deus Todo-Poderoso. No entanto, Deus, ele tem as 3 formas de se manifestar, que seria por meio do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Então, olha só que interessante, em 2 Coríntios 13:14 diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, então olha só, Jesus Cristo, no caso Deus Filho, a graça dele, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então aqui é um versículo que ele mostra aqui, traz um pouco essa questão da Trindade, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, né? Tendo em vista ali aquele contexto, né, a mensagem, né, da cruz, em que Jesus, ele é morto, e que ali se manifesta, né, a graça de Deus, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, né? E o Espírito Santo vai ser, olha só que coisa interessante, a comunhão do Espírito Santo, né, que vai ser a presença de Deus no meio das pessoas. Então seria basicamente isso, né? Deus, ele é um, em essência, no entanto, ele se manifesta por meio, né, da figura do Deus Pai Criador, de Jesus Cristo, né, que morreu na cruz, né, e com isso traz a redenção, e o Deus Espírito Santo, né, que de uma forma geral seria a comunhão, né, de Deus conosco. Muito bem. Olha só, em 1 Coríntios 8:6 também, é um versículo que ele vai tratar isso dizendo o seguinte, né? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, figura do Deus Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Então aqui ele traz 2, né, das três pessoas de Deus, vamos dizer assim, né, das 3 formas de manifestação de Deus, que aí no caso é o que traz Coríntios, né? E aí o Espírito Santo, olha só, vai falar aqui em João 14:26, Espírito Santo, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então olha só que interessante, o Espírito Santo, ele vai estar associado à comunhão,
né? A comunhão do Espírito Santo, a forma como Deus se faz presente, né? E também como conselheiro, no sentido de que, olha só, o conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. No caso, Jesus, né? Ele está se referindo aos ensinamentos dele, né? Então temos também o Espírito Santo como o nosso conselheiro, né? Como alguém que nos instrui, né? E nos traz à memória os conhecimentos relativos aí à Bíblia, à fé, né? Algo mais ou menos nesse sentido, né? Então, aqui é a Trindade, né? De uma forma bem simples, de uma forma geral, essa é a Trindade. Segunda base, a Bíblia. A Bíblia ela é tomada então como o manual de fé e conduta, né? E um livro inspirado, né? Escrito por mãos humanas, no entanto, um livro de inspiração divina. Então, olha só que interessante. O versículo de 2 Pedro 1:21 vai dizer o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Então, olha só que interessante. A Bíblia ela foi escrita por homens. No entanto, não foi da vontade humana, né, que as profecias, né, no caso ali a Bíblia, né, tem em vista que a Bíblia, de uma forma geral, a Bíblia ela é profecia, né? E elas não vêm de vontade humana, conforme está aqui no texto, né? Mas os homens, foi eles que escreveram, né? Falaram da parte de Deus, né? Impelidos pelo Espírito Santo. Olha só que coisa interessante, então. Esse versículo ele vai colocar aqui a interação humana, né? Aqui no contexto, na confecção da Bíblia, vamos dizer assim. E os homens, eles falaram da parte de Deus e impelidos pelo Espírito Santo, né? Mais um versículo, inclusive, que traz aí a ação do Espírito Santo, né? Porque uma vez que eles falaram, né? É porque o Espírito Santo, o conselheiro, trouxe à memória deles o conhecimento, né? Fazendo com que eles se lembrassem dos conhecimentos acerca de Deus e assim desse origem aí ao que nós temos pela Bíblia hoje. Bom, a terceira base é a natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa, o pecado, aquilo, né? Tudo aquilo que fazemos, falamos, pensamos, que não agrada a Deus, né? Que na verdade nos afasta de Deus, né? E nós cremos que um dia todos nós pecamos, né? Olha só que interessante o versículo de Eclesiastes 7:20. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ou seja, em algum momento sempre acabamos dando uma escorregada, né? Então, essa natureza pecaminosa é uma base de onde nós partimos, né? Com base nesse versículo aqui bíblico e em outros versículos bíblicos também que vão falar com relação à natureza pecaminosa. Jesus Cristo, né? Outra base é a crença em Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, primeiramente, Jesus Cristo é fruto do amor de Deus, né, para com o mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha só que interessante. Porque Deus amou o mundo de tal forma, né, que aí Jesus, a vinda de Jesus, seu nascimento, a sua crucificação, ela vai ser o produto do amor de Deus ao mundo, né, conforme aqui a Bíblia nos mostra. Jesus é sacrificado então, conforme está escrito em Isaías 53:5, né, que vai dizer: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, um versículo aqui apontando, no caso, para Jesus, né? Jesus, na época que foi escrito, né? Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, né?
mas se trata aqui de uma profecia, né, apontando aqui para as características do que ia acontecer, né, que no caso seria aí a morte de Jesus Cristo, né, e Jesus morre, né, e ressurge novamente, né, ressuscita ali dentre os mortos, conforme vai trazer Marcos 16, versículo 12, que vai dizer o seguinte: Marcos 16, versículo 19, que vai dizer o seguinte: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. No caso aqui em que Jesus já tinha vindo ao mundo, já tinha sido crucificado, agora Jesus ele ressuscita, né? Jesus ainda ele passa um tempo ali com os discípulos, né? Permanece na terra durante alguns dias. E aí depois Jesus ele é elevado aos céus, onde ele se assenta à direita de Deus, né? Conforme consta aqui no versículo, né? Trazendo aí justamente, né? Essa questão de que Jesus ele ressurge, né? E permanece até hoje. Muito bem. E o Espírito Santo, né? Outra base de fé é o Espírito Santo, em que ele vem consolar, ele vem nos lembrar, vem nos instruir, né? E também promover a comunhão entre o homem e Deus, né? E olha, conforme diz aí no próprio versículo de João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E outra base de fé também é a igreja, Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, né, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A igreja então, olha só que coisa interessante, né? Também em Cristo, né, por meio de Cristo, nós que somos muitos, né, isso é os irmãos na fé, nós formamos um corpo. Então, olha só, tem algo aqui que nos une. E cada membro está ligado a todos os outros, né? Então, olha só, tudo conectado aqui e por meio de Cristo Jesus. E essa é a característica da igreja, né? Então, a igreja, ela tem uma importância fundamental nesse aspecto, né? Se trata ali do corpo de Cristo, né? E da comunhão entre os irmãos. Então, a igreja assume um aspecto fundamental. E a outra base é a ressurreição. Romanos 5, versículo 1, versículo 2 vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados. Bom, e com isso, né, nós temos a esperança, né, que aí vem a última base de fé, que eu compilei aqui, em que vai tratar dessa esperança, né, a esperança da ressurreição no último dia, né, isso é, no dia em que houver a segunda vinda, né, que Deus voltar para resgatar a igreja, né, e aí Romanos capítulo 5, 1 e 2 vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança e na glória de Deus. Então olha só que interessante que ele traz no final. E nos gloriamos na esperança e na glória de Deus, né? Em que depois de combatermos, né, o bom combate, como vai dizer um outro versículo bíblico, né? Completar a carreira e guardar a fé, nós nos encontraremos com Deus e assim poderemos desfrutar aí de uma eternidade em comunhão com Ele. Então, essas são as bases de fé da ABO. É daqui que os estudos da ABO eles partem, né? E eu espero que você tenha gostado, tenha curtido aí o estudo. Já deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha aí para os amigos, tá bem? E isso vai fortalecer, vai dar uma força muito boa aqui para nós, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado.
Gostaria de agradecer a presença de todos e quero também já deixar o convite para o nosso culto de encerramento, que será hoje às 22 horas. Lembrando também que se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe e também nos siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Deus abençoe a todos e obrigado mais uma vez. Siga a ABO nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, ABO Prudente. Aguardo você lá.